Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 5 de dezembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5, seguindo a estrela da vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, você está mostrando para nós que é hora de a gente estar vigilante. Há uma estrela despontando, Senhor Jesus, no céu, né, numa visão celestial e espiritual, Senhor Jesus. E o Senhor quer que a gente preste atenção, porque essa luz vem para nos guiar. O Senhor está nos dando essa palavra profética. O Senhor está mostrando para nós que a palavra profética é essa luz. E essa luz vai ficar até que o dia clareie. E ele vai clarear onde? No nosso coração. Ele vai começar de dentro para fora. Não adianta procurar algo exterior a você. Você precisa procurar algo que o Senhor Jesus está desenvolvendo. Então é um trabalhar de Deus em nós. Ele está desenvolvendo algo em nós. A gente precisa buscar tudo diante do Senhor. Ele está nos chamando que Ele vai vir para governar as nações, para reger. E esse reger não é com autoridade, mandando, causando um monte de coisas. Não, esse reger é cuidando, é apacentando, é amando. E é isso que a gente precisa enxergar hoje. Todo o cuidado, todo o amor de Deus, Senhor Jesus, ao lidar conosco, ao nos chamar, Senhor Jesus, nesse momento. O Senhor sabe de toda a dificuldade, de toda a situação, mas Ele nos preparou para esse momento. Tudo está na mão de Deus, todo o momento, tudo isso, a gente precisa realmente ouvir. O Senhor está dando para nós uma palavra e Ele quer que a gente tenha, ouvidos espirituais, Senhor Jesus, para realmente ouvir, para entender. Opa, Deus está falando isso para filho, não é para esse, para aquele ou para aquele outro, mas para quem está disposto a ouvir, para quem está disposto a largar o que está fazendo, ó Senhor Jesus, e ir em direção ao Senhor. Ele está contando conosco, que cada um de nós possa, de fato, buscar o Senhor, amar a sua vinda, Senhor Jesus, e estar preparado para aquilo que der e vier, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com um espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Provérbios capítulo 4, versículo 18, ó Senhor Jesus. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ó Senhor Jesus. João capítulo 17, do versículo 20 ao 22, ó Senhor Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 e do versículo 24 ao 29, ó Senhor Jesus. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Apocalipse capítulo 2, versículo 28, ó Senhor Jesus. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje.
receber a estrela da manhã, ó Senhor Jesus. Ontem vimos a importância do estado de vigilância relacionado a amar a vinda do Senhor. Hoje daremos prosseguimento à questão da estrela da manhã. No livro de Apocalipse, embora a carta à igreja de Tiatira seja descrita com muitos aspectos negativos, como idolatria, doutrina dos nicolaítas, a hierarquia na igreja, ensino de Jezabel e coisas profundas de Satanás, o Senhor promete aos vencedores a estrela da manhã, ó Senhor Jesus. Em sequência, convém destacar: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Enquanto a maioria de Tiatira pratica essas coisas que desagradam a Deus, há os demais de Tiatira que não se envolveram com essas coisas, ó Senhor Jesus. Na época da história da igreja, representada pela igreja em Tiatira, houve a história de Pedro Valdo, um rico e piedoso mercador que renunciou à sua fortuna para ajudar os pobres e propagar a palavra de Deus. Ele liderou os valdenses, que deram origem aos colportores dinâmicos de nossos dias. À luz dessas palavras, na história da igreja, os valdenses representam os demais de Tiatira. A estes o Senhor diz: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Essas palavras não foram dadas a toda a igreja em Tiatira, mas a um pequeno grupo. Ó Senhor Jesus. Ainda sobre Tiatira, vemos que ao vencedor o Senhor prometeu dar autoridade sobre as nações. Não pense que essa autoridade é para coagir ou massacrar as nações. Há outra versão para esse versículo que diz: regerá sobre as nações. A palavra reger é a mesma para apacentar. Em outras palavras, reger tem o sentido de cuidar, alimentar, conduzir. Isso é maravilhoso, ó Senhor Jesus. Quando eu era mais jovem e lia acerca do filho varão em Apocalipse 12, interpretava: há de reger todas as nações com cetro de ferro, como: eu vou ter autoridade e vou ser duro com todo mundo. Mas hoje minha percepção mudou, pois na verdade reger equivale a apacentar. Se seu desejo é ser um vencedor, prepare-se para cuidar das pessoas, ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus recebeu a estrela da manhã do Pai, e Ele dará essa mesma estrela aos vencedores. Isso é uma indicação muito forte de que essa aurora já está ocorrendo, ó Senhor Jesus. Ainda que essa palavra seja dirigida a Tiatira, ela também é para nós e para todo o que tem ouvidos para ouvir, ó Senhor Jesus. Lembremos do que foi dito no início desta semana: a estrela da alva nasça em vosso coração. Esse é um processo que ocorre de dentro para fora. Talvez você pense que basta acordar de madrugada e ver a estrela da manhã. Não é assim. A estrela da manhã está dentro de você. Pode-se tê-la ou não. Depende de você. Se buscá-la, essa estrela da manhã aparecerá, ó Senhor Jesus. Esse processo de a estrela da alva nascer em nosso coração é semelhante ao que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas: meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ou seja, como em uma gestação, Cristo precisa ser formado em nós, ó Senhor Jesus. A epístola aos Colossenses reforça: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Veja, Cristo em nós é nossa esperança da glória. Será arrebatados no dia do Senhor e ver a estrela da manhã, ó Senhor Jesus. O encargo desta semana não diz respeito a falar dessa estrela de maneira exterior. Essa mensagem é para estarmos vigilantes, atentos, não como no mundo das trevas, mas como filhos da luz. Porque temos a esperança da glória. Essa glória consiste em sermos totalmente inseridos em Deus Pai. Assim como o Filho e o Pai são um, Deus quer inserir-nos nesse nível de unidade, a fim de sermos uma só entidade. Essa é a nossa glorificação. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui se refere ao versículo que diz: a estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus. Isso mostra para nós que a gente precisa buscar, né? A gente precisa cooperar com o Senhor, porque o Senhor
Ele quer gerar isso em nós, Senhor Jesus. Mas Ele não vai gerar de qualquer jeito. Ele gera isso com a nossa cooperação. Ele precisa ser aqueles que buscam o Senhor. A gente não deve buscar o Senhor exteriormente, mas interiormente. Senhor Jesus, não deve ficar com o Senhor só no interior. A estrela é para brilhar. Ele quer estar diante de nós, nos guiando, nos capacitando, e também Ele quer estar dentro de nós. Os irmãos já compartilharam isso, né? Na vinda de Cristo, essa vinda vai acontecer de dois modos, né? O Senhor vai estar vindo nos ares, e também o Senhor vai estar vindo de dentro de nós. Então, a vinda do Senhor vai coincidir com a geração do Senhor dentro de nós. Então, uma coisa vai complementar a outra. Por isso que a Bíblia nos encoraja, que a gente ainda não sabe quem a gente é. Senhor, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós haveremos de vê-lo como Ele é, porque seremos semelhantes a eles. Então é uma obra de transformação, Senhor Jesus. E o mesmo que Ele recebeu do Pai, Ele passa para nós. A glória, ó Senhor Jesus. Se Deus fizesse uma glória para nós, já seria maravilhoso. Mas não, Ele está nos dando a sua mesma glória. E nós temos essa esperança, a esperança da glória. Cristo em nós. Ele é a nossa estrela, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa luz. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, um processo que também depende da nossa disposição. Tudo que a gente tem visto nessas semanas, principalmente no dia de hoje, está terminando a palavra, terminando a mensagem dessa semana. Senhor Jesus, é isso daí, é disposição. O Senhor está me chamando, Senhor Jesus, mas Ele quer a nossa cooperação, Ele quer que você também queira. Deus nos ama, Ele nos busca, e Ele quer também que a gente o ame e o busque. Mas não só o Senhor e as coisas do Senhor, mas também sua vontade. Então a gente tem que amar a vinda do Senhor. Ele tem que vir para estabelecer tudo aquilo que Ele determinou e Ele conta conosco, né? A igreja vai governar todas as coisas, Senhor Jesus, e a igreja somos nós somos o corpo de Cristo. A gente precisa reagir à palavra, reagir ao encabeçamento do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É que o Senhor Ele quer fazer em nós, Ele quer aumentar em nós a esperança, né? A gente tem a esperança da glória, né? Ser arrebatados no dia do Senhor, ver a estrela da manhã, Senhor Jesus. Eu não quero ver essa estrela depois, no meio da tarde, no final do dia, Senhor Jesus. Eu quero ver logo, né? A gente precisa ser como aqueles reis magos, né, que logo identificaram. Opa, ali está a estrela que é o nascimento do rei, nós vamos lá adorá-lo. Ó Senhor Jesus, e seguiram, né? E quando chegaram em Jerusalém, como a gente viu durante a semana, a estrela sumiu. Mas ele não chegaram e falaram, ih, sumiu, agora vamos embora para casa. Não, vamos perguntar onde é que vai nascer o rei. Ó Senhor Jesus. Né? Logo depois de caminho, acharam a estrela novamente. Por não desistir, encontrar o caminho do Senhor. Então às vezes acontece isso conosco, a gente se distrai, acontecem situações, ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa persistir. E aí a estrela vai aparecer novamente e a gente vai poder segui-lo. Né? A gente tem que estar vigilante, né, Senhor Jesus. Mas se em algum momento você perdeu esse estado e perdeu o Senhor de vista, ó Senhor Jesus, continue buscando, abra seu coração ao Senhor, peça perdão, ó Senhor Jesus. E a estrela vai se manifestar novamente. A estrela é o motivo da gente vigiar. A estrela é o nosso guia, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente enxergar Cristo nos irmãos, para que a gente possa realmente ter uma direção que vem de Deus, senão a gente vai acabar buscando outras coisas, vai se decepcionar. Então, como mostrou, né, não é uma luz exterior, não é buscar algo no exterior, mas é buscar algo dentro. E ele mostrou até mesmo para a igreja, a gente atira com tanta coisa negativa. Senhor Jesus, Deus está mostrando, ó, se você conseguir ser vencedor no meio dessas coisas, ó Senhor Jesus, você vai receber a estrela da manhã. Né? Então é no meio dessas coisas negativas. Por isso que a gente não deve ficar julgando. Às vezes a gente julga o irmão, aquele irmão ali pecou, aquele irmão errou, isso e aquilo. E aí ele pode se arrepender. Senhor Jesus, está seguindo a estrela e você está ali cheio de conceito. Por isso que a gente precisa realmente buscar a luz do Senhor, ver se as pessoas estão tocando na vida. Esse é o nosso caminho, né? Para eu poder desfrutar o Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa aprender a ter discernimento espiritual. Às vezes eu vou ter comunhão com os irmãos a respeito de certas coisas, e eu vejo irmãos tomando certas atitudes, e aí logo o Senhor me mostra, olha, o que faltou ali? Faltou discernimento espiritual. Não conseguiu discernir a diferença entre uma coisa e outra. E aí enfia o pé pelas mãos, né? Dá um tiro no pé, aí no final percebe que o tiro acabou saindo pela culatra, né? Então ele vai fazer uma coisa que parece ser boa,
mas depois não consegue gerar um bom resultado, porque perdeu o discernimento. Então isso que o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa continuar diante da luz, a gente precisa estar claro a respeito do caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus. E ele mostrou que, embora Tiatira tenha tanta coisa que desagrada a Deus, tem os demais de Tiatira, aqueles que não estão envolvidos com isso, aqueles que estão ali, uma pequena parte da igreja, que realmente está voltada para a vontade do Senhor. No meio de tanta coisa negativa, elas estão buscando o Senhor. Então a gente vê, sempre dou esse exemplo aqui, você vai acompanhar canais cristãos aí que mostram escândalos, mostram isso, mostram aquilo, e aí as pessoas começam a abandonar o Senhor, não dá. Mas tem outras pessoas que no meio disso tudo, estão ali buscando o Senhor, estão ali buscando comunhão, tem um coração de perdoar. Ó Senhor Jesus, tem um coração de caminhar junto, de ajudar. Então um dia alguém estendeu a mão para nós, nos levantou do buraco. Aí hoje, daqui a pouco, a pessoa que nos levantou cai, você julga e larga para lá. Não, agora é a sua vez, Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que andar junto, né? E quando a gente está andando junto, é um cordão de 3 dobras. Aquele que anda sozinho, ele cai, não tem ninguém para levantar ele. Mas se você andar junto, você tem alguém para te levantar. Por isso que a gente precisa de companheiros espirituais. Esses companheiros são gerados através da pregação do Evangelho. Se você estiver no meio dos irmãos para numa festa, num churrasco, numa viagem, não vai gerar o mesmo sentimento de unidade, união, do que vocês saírem junto para pregar. Porque vocês orarem juntos, chorarem juntos. Ó Senhor Jesus, é diferente. Por isso que mostrou para nós, a gente não pode ser como os outros, que estão ali envolvidos com aquilo que não presta, aquilo que desagrada a Deus. Mas tem os demais, aqueles que estão ali perto, mas não estão envolvidos. Uma vez eu vi um cristão, um irmão, falando sobre a garça, A garça, você olha a garça toda branquinha, e ela tem aquelas pernas magrinhas, compridas, E ela anda na beira do rio, no meio da lama, E ela vai ali, e ali ela consegue pegar alimento, O bico é bem comprido, então você vê ela toda branquinha. Ela está andando na lama, mas ela anda com tanto cuidado que ela não deixa a lama espirrar nela. Então é isso que a gente precisa hoje. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. A gente não pode deixar a sujeira, as coisas negativas desse mundo se impregnar em nós. Senhor, a gente tem que aprender a fazer como a garça e andar limpos. E a maneira disso aí diante do Senhor não quer dizer que a gente não vai errar, mas a gente precisa se arrepender. Deus fala que, na Bíblia mostra que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Você vê as histórias de Davi, as conquistas, ali, tudo aquilo que Davi preparou e tal, você fala, poxa, é verdade. Mas quando você olha as partes negativas, os erros de Davi, você fala, como pode? Como que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Senhor Jesus. Não é porque ele não errava, mas porque ele se arrependia. Os momentos em que ele errou, Deus mandou um profeta, um sacerdote falar com ele, quando ele identificava logo o seu erro, ele se arrependia, ele se voltava ao Senhor. E é isso que a gente precisa ter. O coração, segundo o coração de Deus, é um coração de cuidar, de amar. Ele foi chamado, de apacentar ovelhas. Samuel foi lá na casa de Jessé e falou, um dos seus filhos vai ser ungido rei. Aí apresentou logo o mais bonito, não é esse. Aí o Senhor ainda fala para Samuel, olha, Deus não julga como julga o homem julga a aparência, Deus julga o coração, não é esse. E aí foi indo, e aí não era nenhum dos filhos. Mas aí que a gente tem que perceber a clareza, Aí ele pergunta para Jessé, por acaso acabaram todos os seus filhos? Então, às vezes é o que acontece quando a gente vai em obediência ao Senhor. O Senhor manda você ir em tal lugar e fala assim, vai ali, que ali vai ser feita a minha vontade. É ali que eu quero você vai pregar a palavra. Aí você vai e aparentemente ou não acontece nada, ou aparentemente deu tudo errado. Mas você tem que ir diante do Senhor. Senhor, o Senhor me mandou até aqui. Então, algo vai surgir daqui. E aí quando Samuel persistiu, ele falou, tem um aí que é pastor de ovelhas. Então ele era desprezado também pelo pai, Mas tinha o coração de cuidar. Lá, cuidando das ovelhas, ele aprendeu, Senhor Jesus, a confiar no Senhor, a ver que a força não vinha dele, vinha de Deus. Então, depois, quando mais pra frente, aparece lá o Golias, e começa a falar mal do povo de Deus,
Ninguém queria lutar contra Golias. Davi vai e todo mundo desencoraja ele. Não vai não, você é pequenininho, você é franzino, você não tem experiência. Como que você vai? Aí ele fala da experiência dele. Olha, enquanto apacentava as ovelhas de meu pai, apareceu um leão, um urso. Eu agarrei ele pela barba e o feri. Né? Tirei, arrebatei, né? Arranquei a ovelha de dentro da boca do leão, do urso. Senhor Jesus. E a gente não deve se apegar à aparência, né? Porque a gente olha uma ovelha que já está na boca do leão, na boca do urso, né? E você ainda arranca de lá, sai toda estraçalhada, né? Mas aquilo que a gente olha e fala, não tem jeito, o Senhor chega e fala, não, isso é só um arranhão, fácil de resolver. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa perceber. Davi tinha esse coração. Eu não quero saber como é que está a ovelha ali, o que o leão vai fazer, o urso. Não, é do meu pai, não vai levar. Senhor Jesus. E é esse coração que Deus quer em nós. As pessoas estão ali em Tiatira, no meio de uma monte de situação, onde tem coisas profundas de Satanás, tem a doutrina dos Nicolaitas ali, pessoas com hierarquia. Não, você tem que saber que eu é que mando aqui. Tem a Jezabel cheia de prostituição, de impureza, tem idolatria, né, coisas que substituem Deus. Um ídolo é tudo aquilo que substitui Deus. Não, eu aprendi essa palavra aqui, e essa palavra me guardou. Aí Deus dá uma outra palavra e fala, não, vou ficar com essa palavra aqui. Aquela palavra, aquele item, ele se tornou uma idolatria para você. Porque você deixou de obedecer o Senhor para ficar com aquele item. Aí eu gosto de citar novamente lá, Pedro, né? Ali em Atos, né? Onde o Senhor baixa um lençol para ele, estava orando, veio um êxtase ali, não estava no espírito, veio uma visão, o próprio Deus deu para ele uma visão. Olha, desceu um lençol com toda a sorte de animais imundos. Pedro mata e come. Ele identificou que era a voz do Senhor e falou, de jeito nenhum, Senhor. Ele sabia que era o Senhor. Ó, jamais comi coisa alguma comum imunda. Deus ainda insistiu, olha, não considere comum aquilo que eu estou apresentando para você. Então, te identificar o falar de Deus e obedecer, mas ele ficou com a sua doutrina. Não, eu aprendi que não pode comer e pronto. Só que ele esqueceu o seguinte, quem falou que não podia comer? Deus. Aonde estava isso? Na palavra de Deus. Isso era a palavra de Deus por quê? Porque foi Deus que falou. E agora, quem é que estava falando com ele? Deus. Será que Deus não conhece sua palavra? Deus ele não sabe o que é para fazer, o que é, o que não é? Mas era para ele abrir o coração e falar, Senhor, é para comer isso mesmo? É para fazer isso mesmo? Ou você vai falar sim ou não? Eu já citei esse exemplo aqui várias vezes. Às vezes eu chego diante do Senhor, diante de certas situações e falo, Senhor, é isso mesmo? E o Senhor não explica nada. Ele só fala sim ou não. Porque Ele quer que eu confie nele. Ele quer que eu aprenda a obedecer. Simplesmente porque Ele falou. Ó Senhor, aí durante o processo as coisas vão sendo esclarecidas. Por isso que Ele mostrou para nós. Essa palavra não é só para Tiatira. É para todos aqueles que têm ouvido espiritual. Se Deus está dando algo para, se Deus está falando, eu preciso ser aquele que quer ouvir. Eu quero ouvir o falar de Deus. E como os irmãos têm mostrado para nós, no dia que Deus para de falar, a gente vai ficar perdido. Então a gente precisa ter esse coração de ouvir sempre. Ele mostrou a questão dos valdenses, né? No meio disso tudo, foi criada a colportagem. Né? A palavra colportor, né, era que os valdenses eles escondiam, não podia naquela época levar a palavra. Eles pegavam um pedaço da Bíblia, né? Ali traduzido e tal, e pegavam um pedaço e escondia numa bolsa que era pendurada no pescoço. Então ficava por baixo da roupa, né, pendurada aqui assim, e ali ele escondia. Então daí veio a palavra colportor, né, que levava escondido ali no peito, né, é onde a gente tem que levar a palavra como sumo sacerdote, né, levar a palavra no coração. É algo que realmente é Deus quem chama, né, é Deus que mostra. Por isso gerou a comportagem dinâmica. É você fazer algo em obediência ao Senhor, você fazer algo com o coração de Deus, de salvar, de reconectar as pessoas com Ele. Daí saiu os comportores, né, um pequeno grupo, Senhor Jesus, mas que tem feito um grande estrago, né, naquilo que Satanás tenta fazer. Graças a Deus, como mostrou para nós, né, que o Senhor está vindo, né, para reger. Esse reger é apacentar, é cuidar, alimentar, conduzir. A gente leva o Evangelho, ilumina as pessoas e agora tem que dar continuidade. Senhor, essa autoridade é para cuidar. A gente tem que mudar a nossa percepção. Perceber o que Deus está fazendo, Senhor, e nos envolver com aquilo que Deus está fazendo. Que é hoje, Ele mostrou, o nosso desejo tem que ser, se você tem um desejo de ser um vencedor, então você tem que se preparar para cuidar. Hoje é o momento de a gente se preparar, de a gente aprender, de a gente observar e fazer o mesmo. Né? Tem que preparar, tem que receber aquilo que vem do Senhor. E como o Senhor mostrou para nós hoje,
a mesma estrela que o Senhor Jesus recebeu de Deus, Ele está entregando para nós. Então Ele está dando para nós a sua própria glória. Como os irmãos já mostraram para nós, o Senhor não quer pegar a gente e levar para o céu. Ele quer nos levar para a sua própria glória. Ele quer nos inserir nele. Mas a glória de Deus sempre vai rejeitar aquilo que for natural em nós. Por isso que hoje Ele está trabalhando em nós, nos preparando para ser aqueles que cuidam, aqueles que se colocam no lugar do outro. Por isso Ele falou, a estrela não está fora, a estrela está dentro. Senhor Jesus, porque precisa ter uma mudança. Você tem que buscar uma mudança real. Não adianta fazer as coisas da boca para fora. Se você fizer só exteriormente, uma hora você não vai aguentar. Você não vai aguentar mais, cansei. Mas se você fizer através de uma mudança interior, uma mudança metabólica, você vai continuar avançando. Por isso que mostrou, a estrela da manhã está dentro de nós. Ou você tem, ou não tem. Só depende de você. Se você buscar, o Senhor vai te dar. Se você ficar procurando outros lugares, não adianta. E como ele falou, né, é até Cristo ser formado em nós. É que toda a questão do Senhor se entregar a nós. Esse é o momento. Se você deixar para depois, não, quando os sinais ficam mais fortes, eu tomo uma atitude. Não, tem que ser agora. Se deixar para depois, você vai perder. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.